Você vai pro céu. Bom dia a todos os senhores, todas as senhoras. Iniciando agradecendo a presença de todos os vereadores aqui presentes, os funcionários da Câmara, que agilizam e que tornam possível essa CPI. Agradecer também a presença das pessoas que vêm acompanhando as pessoas que irão depor aqui, e também dos assessores de vereadores que estão presentes nessa reunião. Nós vamos ouvir hoje, na segunda oitiva que estamos fazendo, o senhor Valdomir Carlos Davi Júnior. Ele é chefe de divisão de suprimentos da Secretaria da Educação da Prefeitura Municipal de São Carlos. Então, o vereador Edson, o vereador Sérgio Rocha estão presentes a essa reunião do CPI. Estamos aguardando a chegada de mais 2 vereadores que também já estão a caminho. Mas nós vamos iniciar. Eu gostaria de saber se os senhores têm alguma pergunta a fazer ao senhor Valdomir. Eu pediria que vocês, todos que fossem falar na CPI, usassem o microfone para que pudesse ficar gravado. Certo? As informações todas são dadas nos microfones. Vereador Sérgio, tem alguma pergunta? Por enquanto, não. Vereador Edson. Titinho já está chegando, né? Nós já vamos fazendo as perguntas, assim, já vai adiantando, né? Pode ser? Quero cumprimentar o presidente, Maurício, parabenizar pela maneira que está conduzindo a CPI, cumprimentar a imprensa, os advogados aqui presentes, que acompanham, o Sérgio Rocha, vereador, também membro desta casa, e cumprimentar também o Valdemir, né, Valdemir? Valdomir. Poesia aqui, desculpa. Valdomir. Demais assessoras de vereadores. Ele como chefe de divisão, eu gostaria de perguntar, em primeiro lugar, aquele documento que é o constante do processo, aquele ofício, que diz... Vereador Edson, não queria interrompê-lo, mas eu acho que a primeira coisa seria perguntar a ele qual cargo o senhor ocupa, para que fique gravado. Divisão. Chefe de divisão de suprimentos, mas eu gostaria de ouvir que ele falasse. Qual cargo o senhor ocupa? Da Secretaria de Educação. Eu sou chefe da divisão de suprimentos da Secretaria de Educação. E desde quando o senhor está nesse cargo? Final de fevereiro de 2013. Acho que na qualificação já está lá constando. Não, eu estou só apenas falando para que fique gravado isso. Eu já fiz uma pergunta aqui, depois você continua. A questão, você já sabe, né? Você já leu bastante. A questão da baixa, que foi indevida. O que você pode dizer sobre isso? Você já leu várias vezes o documento, né? Pois não. O que eu sei desse documento é que ocorreu uma solicitação da diretora da secretaria, né, a Cristina Morimoto, na época, para que fosse entregue esses uniformes, que eram uniformes tamanho extra grande, GG, extra G, XLG, que inclusive não eram compatíveis para ser entregue para crianças, né? E essa ordem foi dada para o nosso supervisor da unidade, que é o Eduardo Lopes. Pois não. A baixa foi dada indevidamente. Foi zerado, vamos dizer, tem 10 mil uniformes. Zerou. Não tem mais nada. É essa a pergunta só. Quem baixou isso aqui? Foi baixado no sistema. Existe esse uniforme fisicamente, só que, por algum motivo que eu desconheço, alguém foi lá no sistema, que é o almoxarife, né?
o Reginaldo Simonetti, Esse, criou uma requisição e deram baixa. Pera um pouquinho, Zerou o esse estoque. sistema todo mundo tem acesso? Tem a Os senha? funcionários do Todos? almoxarifado. Não, Então o cara chega lá, zera hoje alguns. tudo. O almoxarife tem acesso. Seria ele, então. Ele é o responsável pelo estoque. Quem que é o almoxarife? É o Reginaldo Simonetti. Reginaldo. Reginaldo. Então você acha que foi ele que deu baixa? Ele emitiu a requisição. Eu não posso afirmar que ele deu baixa. Então, o Reginaldo, né, Simonetti, na época que deu baixa, ele que era o responsável, é isso? Não, ele emitiu a requisição. Eu não posso afirmar que ele deu baixa. Que requisição? Que requisição que ele emitiu? Essa é uma requisição eletrônica feita no sistema. Tá? Existem 4 passos para poder fazer da emissão da requisição até a baixa no sistema. Ele fez o primeiro passo, que foi a emissão da requisição. Quando emite a requisição, ela diz zerado ou não? Não. O que ela diz? Só diz que existe uma requisição para separação, expedição e o próximo passo seria a baixa. E não diz quantidade, não diz nada. Sim, Então, a primeira requisição diz que tem 2.000, 3.000, ou 1.000 ou nada. sim. É. E a segunda? Eu não entendi a pergunta. Tem 4 procedimentos. A segunda parte do procedimento diz... Perdão. A primeira parte, que é a emissão da requisição, ele não sabe a quantidade que existe no estoque. Ele vai lá e coloca as quantidades para poder baixar. É isso. Não existe, então, controle de estoque? Existe o controle. Se tem controle, tem que saber quanto tem para... Quando ele vai fazer a baixa, ele sabe quanto tem, se tem ou não tem. Veja bem, vai fazer uma requisição, tem 20 canetas. Está fazendo de 10, está ficando 10. Isso chama baixa de estoque. Entra e sai. Entendi, só que o senhor não compreendeu que existem Compreendi. 4 passos para Compreendi. poder dar a baixa? Compreendi. Eu nunca vi 4 passos para chegar num lugar. Quer dizer, você faz uma requisição, você dá baixa, não dá baixa. É isso que eu queria, não precisa falar só o que houve. Ninguém está aqui para punir ninguém. No sistema existe um histórico. O histórico mostra que a requisição foi emitida pelo senhor Reginaldo. Só isso. Não tem mais nada no histórico. Eu não posso ir rápido, eu não estou entendendo. Então, você entendeu, eu vou colocar do meu jeito lá, porque, veja bem, tem uma fase, 2 fases, 3 fases, 4 fases, zerou. Quem zerou isso, o resto tudo não interessa para mim. Ou para nós. Nós interessa o que está aqui, não foi eu que escrevi isso aqui. O que o senhor quer saber? Quero saber quem zerou. Eu desconheço. Você é chefe de divisão. Desconheço porque não existe essa informação no histórico de quem fez a baixa. Eu vou constar isso aí, então. Você, como chefe de divisão, você desconhece. Você desconhece como que zera, como que põe uma... Não foi isso que eu disse. O que você disse? Nada? Ele, como chefe de divisão, ele sabe... Falou inicialmente que o responsável é o Reginaldo. Isso ele disse no começo aqui, está gravado. Posso interferir um minuto? O vereador Edson quer saber quem é o responsável por essa baixa. Porque no ofício tem uma baixa indevida, tá certo? Ou seja, desses uniformes XG, LG, de tamanho enorme, que inclusive eu vou te perguntar o que eles estavam fazendo ali,
Quem foi que pediu, que solicitou a saída desses uniformes? Foi o senhor Reginaldo Simonetti. Quem solicitou? Quem fez a requisição? Ele emitiu a requisição. Ponto. Quem emitiu a requisição foi o senhor Reginaldo Simonetti, 2T, né? O que ele é o cargo dele? É o Mocharife. Mocharife. Hein? A requisição. Foi o Reginaldo Simonetti. Mas veja bem, a primeira requisição, não é isso? Primeira. É? Isso. Uma requisição, é isso que eu queria. É isso. Foi ele que emitiu. Mas se é a única, o que está dizendo essa requisição? Está zerando ali, não está? Essa é a pergunta que eu faço, porque depois veio os 3, 4 passos que me atrapalhou tudo. Você não entendeu, Maurício? E a requisição, o que diz essa primeira requisição? Senhor. Meu Deus, eu tenho 42 anos. Eu não estou entendendo. Senhor presidente, Maurício Ortega, não sei se esse Reginaldo também já está na lista para ser ouvido também. Se não tiver, eu acho que tem que colocar. Já está na lista, né? Certeza, né? Tem que ouvir o senhor Reginaldo também. Vereador Edson, vamos... Ele não sabia o que continha do conteúdo da requisição, você não tinha conhecimento? Não. Não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento sobre, não é isso? Os dizeres, o conteúdo da requisição. Ficando um pouco confuso, vamos esclarecer para não ficar confuso, que nem a Laura está conseguindo entender o que está acontecendo. Então vamos com calma e vamos chegar Então me numa explica conclusão. o que tem que acontecer, por favor, doutor. Vereador, quem tem que explicar o que aconteceu é o nosso... Mas o que ele explicou, eu posso até ditar para ela, só O que eu que não estou chega em lugar nenhum. eu estou achando que as perguntas estão sendo feitas de forma confusa. Eu fiz só uma. Qual eu só foi a perguntei pergunta por que foi indevido, só isso que eu perguntei. Isso, ele perguntou quem foi o responsável por essa requisição. Mas ele disse que foi responsável, mas ele não disse que estava zerado, Maurício. Para nós não serve para nada isso aí. Uma pergunta, a requisição zera o estoque? A requisição não zera o estoque. O que zera o estoque é a baixa final. Pronto. Então quem fez a requisição foi o senhor Reginaldo. Então nós vamos ver depois essa baixa, como é que foi dada e aí que zerou. Então só pergunta quem que deu a baixa final. Vamos narrar. Já pôs, Laura? O que você quer agora? Tá, então dita lá, Maurício. O senhor Valdomir respondeu que o funcionário responsável pela emissão da requisição foi o senhor Reginaldo Simonetti. Não tinha conhecimento do conteúdo, não. Como? Ele não tinha conhecimento do conteúdo.
dessa... Eu gostaria de ouvi-lo também, mais uma vez, sobre essa questão. Se o senhor tinha conhecimento... Pois não. Eu acho que a gente precisa refazer essa questão, tem que refazer totalmente. Eu repeti a pergunta e... por favor. Você poderia, por gentileza, repetir a pergunta? Mas nós ditamos já lá conteúdo. O que seria? Baixa. Processo de baixa, né? Isso, foi. O depoente respondeu que esse processo ele ocorre em 4 etapas, né? Isso. Esse processo de baixa. Primeiro, o primeiro passo, a primeira etapa é a emissão de uma requisição. Isso. E o segundo? Aí que confunde. O vereador Edson Antônio Firmiano pergunta: ao depoente, quem foi o responsável pela baixa no estoque dos uniformes, né? Tudo bem lá? O depoente responde que esse processo de baixa é realizado em 4 etapas. A primeira etapa consiste na emissão de uma requisição. Requisição esta feita pelo almoxarife Reginaldo Simonetti. Tudo bem até aí? Bom, agora, nessa situação, em função da resposta do depoente, eu acho que a pergunta do vereador Edson ainda não foi por inteiro respondida. Agora, ele disse que são 4 etapas. A primeira etapa consiste na emissão de uma requisição. Sim, o almoxarife. Agora, a gente parou aí. Agora, o segundo passo, a segunda etapa, né, desse processo. Quem faz a segunda etapa desse processo? Ou o que é a segunda etapa, né? O que é e quem faz? A segunda etapa do processo seria a separação, né, do material. A terceira etapa seria a expedição. E a quarta etapa, a baixa no sistema. Quem realiza as 3 etapas? Quem são os funcionários? É o Reginaldo Simonetti, o Vanderlei, professor Vanderlei. Eles dois que têm acesso no sistema do almoxarifado, que teriam condições de fazer isso lá no almoxarifado. O depoente responde que o segundo passo desse processo, a segunda etapa, né, do processo, consiste na separação dos uniformes do material, né? A segunda etapa do processo consiste na separação do material. Deixa eu só complementar uma informação, que na época tinha mais uma senhora lá que trabalhava, que também tinha acesso para fazer as baixas no sistema. Laura, você pode repetir até onde você foi? Separação do material. A terceira etapa, a segunda etapa, separação do material, só para ela está anotando. A terceira etapa é a expedição. A terceira etapa consiste na expedição. E a quarta, na expedição. E a quarta etapa é a baixa do material.
depoente cita os nomes do senhor Reginaldo Simonetti, quem mais é o professor? É o professor Vanderlei, Professor Vanderlei, e a senhora Sueli, senhora Sueli, que trabalhava na época com a gente lá. como responsáveis pelo cumprimento dessas etapas. É isso. A terceira foi a expedição e a quarta a baixa, né? Terceira expedição e a quarta é baixa. Confirmado isso. Isso. Até abaixo. Já foi. Já foi? Já foi. Já. Só queria voltar um pouco lá para trás e a ordem da expedição desse requerimento, ou dessa requisição, partiu da senhora Cristina Morimoto. Só justificando essa pergunta, porque eu entendo que o almoxarife não faz uma requisição porque ele quer e tira os uniformes de lá. Ele teve que ter uma provocação dessa requisição. Quem provocou isso? O que eu sei é que a Cristina passou essa orientação para o Eduardo para que ele fizesse, que ele tinha orientação para entregar. Eduardo. O Eduardo Lopes. Ela era diretora do financeiro. Tá. O vereador Maurício Ortega pergunta ao depoente quem desencadeou esse o depoente responde que esse processo foi desencadeado pela diretora financeira, Regina Morimoto, não, Tereza Cristina Morimoto. Tereza Cristina Morimoto. Tá bom, Maurício, tem mais alguma coisa? É isso, né, Laura? Na época na época dessa baixa indevida, como está relatada no ofício, quem era o secretário da Educação? Continua o questionamento por parte do vereador Maurício Ortega. No período em que ocorreu a baixa, quem era o secretário da Educação? O secretário da Educação na época era o professor Andreucci. Antônio Carlos Andreucci. O depoente responde que nessa época o secretário de Educação era o professor Carlos Andreucci. Carlos Andreucci.
Tenho mais uma questão. Eu não sei se compete a você responder, mas você pode, se você não sabe, você vai responder que não sabe. Mas a senhora Cristina Morimoto deu uma ordem para que o Eduardo chamasse o Simonetti e fizesse a requisição desses uniformes. Eu gostaria de saber se você sabe por que ela fez essa requisição. Olha, eu acredito que está tendo uma confusão, porque eu acredito que ela não deva ter orientado a ele emitir a requisição, e sim a entregar os uniformes. Entendeu? O que eu coloquei no ofício indevido é porque foi lá e emitiu uma requisição com todos os itens. E baixou. Porque você pode colocar um item, 2 itens, 3 itens na requisição, baixar a quantidade que você requisitou, como baixar o total do estoque. Quem pediu esses uniformes? Quem pediu? Olha, me dá aqui esses uniformes que eu quero. Quem pediu isso? Eu desconheço. Eu até entendo que tem coisa que ele não entende, não sabe. É que eu imagino o seguinte, para você fazer uma requisição de algum uniforme, de algum material... Primeira requisição, não sabe quanto tem, quanto não tem. Então, exato, você faz uma requisição. A pessoa pode responder que não tem estoque suficiente para isso. A requisição tem que ser feita. Mas se eu estou requisitando alguma coisa, eu tenho que saber para que essa coisa. É isso que eu estou perguntando. Para onde vai esse uniforme? Quem requisitou? Ele desconhece. Então, nós vamos ter que ouvir novas pessoas para saber por que foi pedido esse uniforme. Se, inclusive, esse uniforme não seria usado em crianças, pelos tamanhos. Ele está falando em termos de tramitação, né? Não é isso? Ele não sabe o que aconteceu, por que aconteceu. Então, fica aqui. Eu tenho mais uma pergunta para o Valdomir. Você quer narrar? Oi, olá. O vereador Maurício Ortega pergunta quem solicitou os uniformes à senhora diretora Tereza Cristina Morimoto? O depoente responde que desconhece essa solicitação. E mais uma pergunta, Valdomir. Primeiro, agradecendo pela sua colaboração, tá? E reafirmando o que disse o vereador Edson, nós não estamos aqui para punir ninguém, nós estamos aqui para aferir os fatos, tá certo? Eu gostaria de saber, a esses arquivos do almoxarifado, quem eram as pessoas que tinham acesso a esse arquivo? Se você conhece, se você tem essa informação. Ficou clara a pergunta, Valdomir? Não? Não, você pode... Eu vou repetir... refazer a pergunta. Pois não. Eu gostaria de saber quantas pessoas e quem eram as pessoas que tinham acesso a esse estoque do almoxarifado. Isso estava num computador, com certeza, de peças. Quem tinha esse acesso? Eu acredito que todos que têm acesso ao sistema tinham acesso ao saldo de estoque. E você não sabe quem são as pessoas? Não sei quem tem acesso ao sistema. Ele já respondeu que são 3 pessoas ali atrás. O almoxarife, um professor e mais uma que saiu, né? São os 3 só, né? Ou todo mundo? É isso que Existe uma senha de acesso para esse sistema? Existe senha de acesso. Quem tem essa senha, você sabe?
Dentro do almoxarifado, eu sei essas 3 pessoas têm a senha. 3 pessoas. Você tem Fora a do senha? almoxarifado tem mais senha, eu tenho senha. São 4 pessoas, então. Pode ter mais gente com senha, não sei te dizer. O vereador Maurício Ortega pergunta quantas pessoas tinham a senha de acesso ao sistema. O depoente responde que Reginaldo Simonetti vírgula, professor Vanderlei, a senhora Sueli, acho que depois precisa, e o próprio depoente, o senhor Valdomir. Não, Eduardo não tem senha. Se tem, eu desconheço. E o depoente alega também que desconhece se outras pessoas têm essa senha de acesso. Só mais uma pergunta, viu, doutor? A requisição constante aqui, de número 16.147/2013, de 19/8/2013, né, que foi ocorrida indevidamente, essa requisição foi passada para quem? Quem que emitiu essa requisição? Só essa pergunta, mais nada. Quem? Quem emitiu, eu já respondi. Quem? Foi o Reginaldo Simonetti. Essa aqui do dia 19/8. Sim. Não, deu a baixa. Deu a baixa. Foi para ele? Foi ele? Ele que emitiu? Não, mas ele que emitiu essa aqui? Ele emitiu essa requisição. Eu queria constar assim, mesmo, por favor, que essa emissão foi emitida por ele. Questionado pelo vereador Edson Antônio Fabiano sobre quem emitiu a requisição número 16.144/2013. Então, 16.147/2013. 47/2013, do dia 19/8/2013. O depoente responde que a emissão foi feita pelo senhor Reginaldo Simonetti. O depoente responde que a requisição foi feita pelo senhor Reginaldo Simonetti. Senhor Valdomir, pela informação que nós temos aqui, dos dados passados pela senhora Helena Antunes, secretária municipal da administração e gestão pessoal, o senhor trabalhou 7 dias, juntamente com o Raoni Buzini, que seria a pessoa que o senhor sucedeu, que estava no cargo que o senhor ocupa hoje, o Raoni estava nesse cargo. Ele reportou ao senhor, ou reportou mostrando os documentos?
Ele não foi diretor, chefe de divisão, ele não foi. Ele foi supervisor de unidade. Bom, nós estaremos ouvindo o Raoni logo após a oitiva do senhor. Então a pergunta é quem poderia retirar material do almoxarifado? Quem eram as pessoas que poderiam fazer essa retirada? Depois de todo o processo, quem poderia fazer a retirada? Os responsáveis pelo almoxarifado, no caso aí o Eduardo, o Reginaldo. O vereador Maurício Ortega pergunta ao depoente os nomes dos responsáveis pela retirada de material do almoxarifado. O depoente responde que os responsáveis são Reginaldo Simonetti e o Eduardo. E Eduardo. O senhor sabe o nome da pessoa que o senhor sucedeu, que estava no seu cargo antes do senhor ter assumido? Era a Lilian. Lilian Cristina dos Santos Zaboto. Não sei. Que saiu dia 26 de 12 de 2012. Era essa pessoa. Era essa pessoa. Ela não chegou a reportar nada para o senhor? Não. O vereador Maurício Ortega pergunta quem era o diretor financeiro diretor financeiro. Ah, não. Chefe de divisão de suprimentos. Chefe de divisão. Quem ocupava. Então, o vereador Maurício Ortega. Vamos repetir então, Laura. Quem era o chefe de divisão de suprimentos? Até o final de 2012. O depoente responde que era a senhora Lilian. A senhora Lilian o quê? Lilian Cristina dos Santos Zaboto. Isso, Zaboto. Que ocupou o cargo até 30... Ai, Maurício, você tem essa data aí. Que ocupou o cargo até 26 de 12 de 2012. Que ocupou o cargo até 26 de 12 de 2012. É só isso aí. Eu tenho a última pergunta para você, Valdomiro. Se você souber, você pode responder. Se você não souber, você pode falar que desconhece. Você disse no início da oitiva que esses uniformes eram de tamanho XG, LG, extra grande, uniformes grandes. Isso mesmo. Esses uniformes supostamente seriam entregues para o EJA, Educação de Jovens e Adultos. O senhor tem essa informação? Desconheço. O vereador Maurício Ortega pergunta. Sobre, se os uniformes encontrados deveriam ser entregues
Deveriam ser entregues para os alunos do EJA. Educação de Jovens e Adultos, né? O depoente responde que desconhece. Então, em cima disso, a pergunta: o senhor tem conhecimento se esses uniformes foram entregues para alguém das escolas? Referente a essa requisição, eu desconheço. O depoente responde também, já vou à resposta direta que está dentro da mesma pergunta. O depoente responde também que desconhece se os uniformes foram ou não entregues. Eu não tenho mais nenhuma pergunta a fazer a você, Valdomir. Vamos ver os vereadores. Vereador Ditinho Matheus. Eu acho que está bom, porque eu não sei, tem alguma coisa que não está, eu não estou conseguindo entender. Eu acho que se não tiver bom, nós temos que arguir, nós temos que perguntar, nós temos que esperar e perguntar de novo. O que nós não podemos é ter a sensação de que está bom e não vai acontecer nada. Não, eu não tô, eu tenho alguma coisa, eu não está batendo, eu não sei, eu não estou conseguindo ligar algumas coisas. Eu até entendo, a verdade é o seguinte, ele tem coisa que ele realmente desconhece. Ele não pode conhecer tudo lá da secretaria, não. Você entendeu? Eu também entendi a sua preocupação. Entendeu? Você veja bem, senha. Ele não sabe quantas pessoas tem. É um absurdo. Ele não é obrigado a saber. Ele não é obrigado a saber. Mas senha, por exemplo, acho que tem que ter o titular e olhe lá, né? Senão, se dá baixa. São informações que o cargo dele não diz respeito, que ele tenha que ter essas informações. É isso que eu estou dizendo. Ele não Nós temos que... Ele não tem culpa nenhuma, ele não sabe. Sim. E se ele for tentar falar, ele vai se enrolar, é pior. Desculpa, mas essas 4 coisas, por exemplo, ficou ruim. Nós vamos ter que chamar outras pessoas que devem saber dessas informações que ele desconhece. Alguém tem que saber. Só temos que agradecer a sua presença, claro, né? E dizer que a... Pergunta do vereador Ditinho Matheus. Fazer o termo, que a CPI não pune ninguém. Muito pelo contrário. É a única coisa que nós chamamos de político mesmo, né, Maurício? É político, a CPI sempre é um ato político. Tá certo? Então não pune ninguém, absoluto. Logicamente, que o relator vai encaminhar ao presidente, aos demais vereadores, para as medidas cabíveis, que não será da esfera do legislativo. É isso que eu vou deixar bem claro. E agradecer, viu? Eu gostaria de saber... se o senhor ali na Secretaria de Educação tinha informações sobre esses uniformes. Eu preciso elaborar a questão, sabe por quê? Se o senhor tomou posse logo no início de janeiro de 2013, o meu questionamento é, por que esses uniformes apareceram agora no mês de julho, depois de 1 ano e meio, 18 meses depois, esses uniformes apareceram? É isso que eu preciso montar uma pergunta. Se era do conhecimento, porque de repente esses uniformes foram... o governo anterior, a gestão anterior, passa esses uniformes no final de 2012. E aí, de repente, esses uniformes desaparecem e aparecem. É isso que não está batendo para mim. Como é que eles ficaram sumidos 18 meses? E de repente eles aparecem. Vereador Ditinho, eu acho que está havendo uma pequena confusão. Nós estamos nos reportando a esses uniformes dessa requisição.
Esses uniformes que o vereador a esses uniformes que o vereador se refere, que foram encontrados nos prédios públicos, são outros uniformes. São outros uniformes. Não são esses constantes nessa requisição. Porque esse que foi dito aqui era P, pelos tamanhos, são uniformes grandes. E nós encontramos uniformes pequenos nos prédios públicos. Uniformes de criança, realmente. Onde foi? Foi a pergunta que eu fiz. O senhor tem conhecimento se esses uniformes foram entregues? Ele desconhece. Nós vamos ter que chamar alguém que conheça aonde esses uniformes foram entregues. Eu gostaria de nem registrar minha pergunta, então, por favor, só agradecer a presença do senhor também. Você me perguntou se os uniformes foram entregues. Isso. Eu posso dizer que esses uniformes fisicamente estão dentro do almoxarifado. Estão dentro. Sim. Esse referente a essa baixa de... Quer dizer, deu dessa baixa e eles requisição. continuam lá. Sim. Senhor Valdomir, a pergunta é justamente essa. Se houve a saída dos uniformes pela baixa do estoque ou pela requisição, esses uniformes não estão mais, não deveriam estar no almoxarifado. Eu concordo, mas estão. Estão. Então houve um erro documental. Esse documento foi indevido, então. Um documento indevido. Mas tem alguma coisa, me intriga, tem alguma coisa que me intriga. Como é que você fica 18 meses com os uniformes, e o uniforme da baixa depois não tem, sabe, essas coisas? Eu não tenho mais perguntas Eu também não. ao depoente. Para mim não, também. Eu agradeço também. Estou agradecendo. Agora, viu, Maurício, só antes de finalizar, o senhor, antes de constar, o senhor confirma que eles estão lá no almoxarifado, esses uniformes aqui? Confirmo. Isso daí precisa ser registrado, sim, é importante. O vereador Maurício Ortega pergunta... Então, fica inválida uma resposta anterior que ele deu, que ele falou que desconhece se foram ou não entregues os uniformes, agora ele fala que está lá no almoxarifado. Então tem que mudar lá atrás. Agora. Pergunta: onde estão os uniformes dessa baixa de estoque? Se ele tem conhecimento do local onde estão os uniformes, isso, vou repetir. O vereador Maurício Ortega pergunta: onde estão os uniformes dessa baixa? Como é que ficou? Repete, por favor. O depoente responde que esses uniformes estão no almoxarifado. Que esses uniformes estão no almoxarifado. Daí o registro de baixa indevida.
no estoque. Tá? Daí o registro de baixa indevida no estoque. A minha última pergunta ao Valdomir é a seguinte. Esses uniformes foram dados baixas e não foram retirados do almoxarifado. O senhor tem conhecimento se algum outro uniforme, que não esses, foram retirados de forma equivocada? Nessa baixa, por exemplo, deu baixa desse material e retirou um outro material. O senhor tem esse conhecimento disso? Não, eu desconheço. Conhece. Perguntado sobre se houve retirada de outros uniformes do almoxarifado. Não, acho que é de outros, né? Porque a gente já citou isso daí. Como é que é? Se houve retirada de outros uniformes nessa requisição. Nessa requisição. Ah, entendi. O depoente responde que desconhece. Você levantou uma questão aí interessante. Porque às vezes eles deram uma baixa indevida de um tipo de uniforme e pegaram o outro e foi aí, jogaram no lixo lá, né, cara? Aí isso daí são coisas para a gente apurar depois. Alguém fez uma baixa, deu baixa aqui para poder sair material? Tá certo. Mas eu não tenho mais perguntas ao Valdomir. Também não. Se houver algum comentário, o Valdomir quer fazer algum comentário, alguma declaração que você acha pertinente ou necessária? Não. Não? Então, o depoente está liberado, está dispensado. Obrigado pela sua participação. A CPI vai ter um intervalo de 5 minutos e depois voltamos para ouvir o senhor Raoni Buzini.